Boa tarde, pessoal. Essa semana vamos atender ao pedido de um dos nossos inscritos e fazer um vídeo sobre a quantidade de blocos para uma obra. Mas antes disso, quero mandar um abraço aí para o meu amigo Edilson, responsável pela JS Cosméticos e Eletrônicos lá em Cuité, que curte aí sempre os nossos vídeos. Agora vamos seguir aí com o vídeo e prestar atenção porque é fácil e não tem segredo. Bem, para calcular a quantidade de blocos ou de tijolos é fácil e vou mostrar alguns exemplos, mas antes disso, na hora de construir ou reformar, você precisa ficar atento na escolha de qual material você vai utilizar, até mesmo para poder fazer o cálculo, pois hoje temos diversos tipos de tijolos e blocos no mercado, e o seu valor também costuma variar bastante. É sempre bom pesquisar e ver aí qual melhor vai atender às suas necessidades. Hoje em dia, são mais utilizados os blocos cerâmicos, que são bem conhecidos aí como bloco baiano, ou mesmo os blocos de cimento. Porém, temos também diversos tamanhos. Após escolher qual bloco ou tijolo será utilizado na obra, podemos começar a fazer os cálculos. Vamos lá então. Primeiro teremos que descobrir quantos blocos serão utilizados por metro quadrado, e para isso devemos calcular a área de cada bloco que será utilizado. No nosso primeiro exemplo, iremos utilizar o bloco de cerâmica de 6 furos. Na imagem, podemos ver que ele possui 14 centímetros de altura e 19 centímetros de comprimento. Para calcular a área de um bloco, utilizaremos aí a fórmula do retângulo, sendo aí a base vezes a altura é igual à área. Teremos então 0,19 vezes 0,14 é igual a 0,0266 centímetros quadrados. Também teremos que considerar a argamassa que será utilizada entre os blocos. Nesse caso, o padrão é que ela possua 1 centímetro de altura. Para calcular sua área, então, será 0,01 vezes 0,19, tendo então uma área de 0,0019 centímetros quadrados. Logo, a área de um bloco com argamassa é de 0,0019 mais 0,0266, totalizando aí 0,0285 centímetros quadrados. Agora que sabemos a área do bloco com argamassa, quantos blocos serão necessários para podermos levantar uma parede de 1 metro quadrado? Para isso, temos aí a próxima conta. 1 metro dividido por 0,0285. Veremos então que para essa conta obteremos o resultado de 35,08 blocos. Como não temos 0,8 blocos, vamos arredondar, e aí nesse caso serão necessários 36 blocos para 1 metro quadrado de parede construída. Bem, agora nós já sabemos quantos blocos são utilizados por metro quadrado de parede. Vamos ver então no exemplo qual o tamanho da parede. Vamos começar com uma parede simples. Na imagem vemos que a parede possui 3 metros de altura por 4 metros de largura. Ela não possui nem portas e nem janelas, então é uma conta fácil. Devemos calcular a sua área igual fizemos com o bloco. Nesse caso, 3 vezes 4 é igual à área. Logo, sua área será de 12 metros quadrados. Já que já sabemos quantos blocos são utilizados em 1 metro quadrado, quantos blocos serão necessários então para 12 metros quadrados de parede? É muito simples. Multiplicamos a quantidade de blocos que achamos anteriormente pela quantidade de metros quadrados de parede. Nesse caso, 12 vezes 36. Ao fazermos a conta, veremos que serão necessários 432 blocos para a construção dessa parede. Lembrando que, como é necessária a amarração na parede, consideramos aí 10% do total sendo blocos menores, ou seja, aquele famoso meio bloco. Nesse caso, então,
teremos que 43 blocos aproximadamente serão blocos menores. O restante será aí de blocos inteiros. E aí, o que achou? Vamos ver um outro exemplo? No próximo exercício, iremos utilizar um bloco de cimento com as dimensões de 19 centímetros de altura por 39 centímetros de comprimento. A parede que será construída também possui as dimensões de 3 metros de altura por 4 de largura. Porém, desta vez ela possui uma porta de 2,10 metros de altura por 0,75 de largura. E agora, o que devemos fazer? De modo geral, nós seguimos um padrão. Então, a primeira coisa que devemos fazer é calcular a área do bloco. Para isso, iremos utilizar a velha fórmula do retângulo. Base vezes altura é igual à área. Nesse caso, 0,19 vezes 0,39 é igual a 0,0741 centímetros quadrados. Lembrando que também temos que calcular a área da massa. 0,01 vezes 0,39. Teremos então que a área da massa será de 0,0039 centímetros quadrados. Quando somarmos ambas as áreas, teremos aí o valor da área efetiva, 0,078 centímetros quadrados. Após sabermos isso, vamos descobrir quantos blocos são necessários para 1 metro quadrado de parede. Mais uma vez, vamos seguir a mesma fórmula, 1 dividido pela área encontrada. Logo, 1 dividido por 0,078. Iremos obter, então, que serão necessários 12,82 blocos, ou aproximadamente 13 blocos para 1 metro quadrado de parede. No exercício anterior, tivemos apenas que multiplicar a quantidade de blocos pela quantidade de metros quadrados de parede. Como esse exemplo possui uma porta, o que deveremos fazer agora será calcular a área da porta e a área da parede. Na sequência, iremos realizar a subtração da área da porta com a área total da parede. Nesse caso, então, a área da porta, 0,75 vezes 2,10, resulta aí em 1,575. Já a área da parede é 3,4, que resulta em 12 metros quadrados. Após sabermos as duas áreas, realizamos a subtração. 12 menos 1,575 é igual a 10,425 metros quadrados. Bem, agora sim vamos calcular aí a quantidade de blocos para essa parede. Como temos a área efetiva, vamos multiplicar pela quantidade de blocos que achamos anteriormente e obteremos a quantidade de blocos necessários para essa construção. Vamos então ver 10,425 vezes 13. Logo, teremos que são necessários 135,52 blocos, ou aproximadamente 136 blocos. Não esquecendo que também é necessário os 10% de blocos menores utilizados para a amarração. Vamos ver então o nosso último exemplo. Vamos utilizar dessa vez o tijolinho, que é mais utilizado aí na construção de churrasqueiras e outras coisas, só que com medidas de 19 centímetros de comprimento e 5,3 centímetros de altura. A parede utilizada será a mesma, porém, dessa vez ela possui uma janela de 1 metro de altura por 2 de largura. Como já vimos anteriormente, a primeira coisa a se fazer é descobrir a área do tijolo. Vamos ver então. 0,19 vezes 0,053, resultando aí em 0,01007. Não esquecendo que também temos que considerar a área de argamassa, que é 0,19 vezes 0,01, resultando em 0,0019. Ao somarmos todas as áreas, teremos que a área de bloco será 0,01197. Agora que sabemos a área do bloco, podemos saber a quantidade aí de blocos utilizados para a construção de 1 metro quadrado de parede. Vamos fazer a conta mais uma vez.
1 sobre 0,01197 resulta em 83,54 tijolos. Como vimos anteriormente, vamos arredondar esse valor para cima e teremos aí a necessidade de 84 tijolos para 1 metro quadrado de parede. Já sabemos que a parede possui 12 metros quadrados, só que não sabemos ainda qual a área da janela, então vamos calcular. 2 metros de altura multiplicado por 1 metro de largura resulta em 2 metros quadrados. Fazendo a conta, a parede construída terá então 12 menos 2, resultando em 10 metros quadrados. Lembrando que realizamos essa subtração para evitar o desperdício de materiais. Agora sim, último passo. Quantos tijolos serão necessários para a construção dessa parede que possui 10 metros quadrados? A conta é simples. 10 vezes 84 resulta em 840 tijolos. A mesma ideia também no caso dos tijolos. Serão necessários aí 10% do valor em tijolos menores. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, deixem seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. E semana que vem teremos outro vídeo, hein?